Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça. E que de maneira especial, no dia de hoje, possamos valer com a nossa vida o título de cristão, o título de batizado. Por isso, com o presente e auxílio que o Senhor nos deu e que a nossa amiga Vivian relembrou no meu coração, rezemos a oração de Santo Tomás, antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa foi a oração de Santo Tomás, né, para nos auxiliar nos nossos estudos. Pois bem, hoje então iniciamos o sacramento do batismo, certo? Hoje nós tivemos 2 aulas para introduzir o que é sacramento e agora nós vamos começar o sacramento do batismo. A saber, então, nós vamos dividir a matéria do sacramento do batismo em 12 partes. É claro que eu não vou levar cada aula igual o credo, nós vamos bastante partes, às vezes 2 aulas a gente mata toda a parte do sacramento do batismo, certo? Mas nós vamos dividi-la em 12 partes, certo? Então, nós vamos ver do nome batismo, né? Do nome, as definições de batismo, a matéria do batismo, a forma do batismo, a administração do batismo, a instituição e obrigação do batismo, os ministros do batismo, os padrinhos do batismo, a necessidade do batismo, a disposição requerida para receber o batismo, os efeitos do batismo e as cerimônias do batismo. Certo? Pouca coisa, né? Mas aí eu vou falando em qual parte nós estamos. Agora que eu entrar, eu vou falando para vocês em qual parte nós estamos. Tudo bem? São 12 as partes que nós vamos estudar referente ao sacramento do batismo. Todos vocês já sabem, né, que os sacramentos são 7 e eles são divididos em 3 categorias, né? São divididos em 3 partes os sacramentos do batismo. Os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos a serviço, né, da vida social. Então,
os sacramentos da missão cristã compreende o batismo, a crisma e a Eucaristia. Os sacramentos de cura, a penitência e a unção dos enfermos. E os sacramentos a serviço, o matrimônio e a ordem. Certo? Hoje nós iniciamos, então, o sacramento do batismo. Então, o primeiro ponto, o sacramento do batismo faz ter-nos em mente, no nosso coração, a morte, a sepultura e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, o sacramento do batismo já faz ter no nosso coração, relembra no nosso coração, traz forte no nosso coração essas três realidades: a morte, a sepultura e a ressurreição de nosso Senhor. Tudo bem? Então é por isso que quando nós estamos na missa ou fora dela, quando acontece o rito do sacramento do batismo, nós temos que acompanhar com uma profunda piedade, fé e interesse. Às vezes a gente corre o risco, né, de estar na missa e de repente na missa a gente descobre que vai ter batismo, né? Aí fala, nossa, essa missa vai demorar, né? Ter batismo, né? Então, a gente corre esse risco, né? Então, cuidado. Porque ao ter o sacramento do batismo, é Deus que está falando conosco. Quando nós vamos a uma missa e acontece o rito do batismo, Deus quer falar conosco. E nós temos que acompanhar o rito do batismo com fé, piedade e interesse. Certo? E não ir ter no nosso coração, na nossa mente, nossa, batismo hoje, essa missa vai demorar, né? A gente corre esse risco. Mas quando apresentar na missa o batismo, Deus está falando conosco. Por quê? Porque às vezes, Deus que fala de diferentes modos, para diferentes pessoas, de diferentes maneiras, Deus está falando conosco que talvez nós não estamos dando valor ao nome de cristão. Então, talvez Deus está fazendo nós participarmos daquele batizado, certo? Também não estou falando que todas as vezes que nós participamos da missa e está tendo batismo, é porque a gente não está dando bola para o nome de cristão, não é isso. Mas, cada um sabe, né, da sua dificuldade. Então, que neste curso de hoje, nós coloquemos no nosso coração, mais do que aprender uma meia dúzia de coisas aqui hoje e na próxima aula, mais do que isso, fazer com este curso de batismo que nós iniciamos agora, fazer com este curso um exame de consciência, para ver se de fato nós estamos honrando o nome de cristão. Vi, ainda bem que você concluiu aí o finalzinho, né? Que nem sempre, né? Porque nós vamos na missa pelo menos durante o mês, acho que pega 3 batismos. Ou né? Tipo assim, ou Deus tá querendo falar, ou muda de missa, porque só vai na missa que tem batismo, né? Então. Olha, Deus está falando com vocês aí sobre o sacramento do batismo. E muito. Mas olha, isso eu aprendi com um padre. Ele falava assim, olha, se você está indo na missa e toda vez tem batismo, é porque Deus quer falar com você sobre o batismo. Então, atenção, né? Você está honrando o teu nome de cristão? Então, por isso que mais do que aprender doutrinas, né? Nós vamos fazer com o nosso curso um exame de consciência, para ver se estamos honrando o nome. Certo? Então, entremos na primeira parte, do nome batismo. Santo Agostinho vai dizer
que o batismo se chama sacramento da fé. Santo Agostinho fala que o batismo se chama sacramento da fé. Por quê? Quando nós recebemos o batismo, a recepção deste sacramento nos leva a confessar, nos leva a professar toda a doutrina da Igreja Católica. Por isso, Santo Agostinho chama de sacramento da fé. Porque ao receber o sacramento do batismo, nós professamos toda a doutrina da Igreja. Certo? Daí já é um primeiro problema, né? Receber o sacramento do batismo sem ao menos entender o que está recebendo. E eu não digo, às vezes as crianças são batizadas, não têm o livre uso da razão. Mas os pais e os padrinhos têm uma responsabilidade muito grande. Nós vamos falar ainda dos padrinhos. Mas aqui eu já adianto um problema. Porque se Santo Agostinho chama o batismo como sacramento da fé, é porque ao receber o sacramento, nós professamos toda a fé católica. E os pais, ao participar, os pais e padrinhos, ao participar do sacramento de seus filhos afilhados, se comprometem com esta fé católica que eles estão dando ao seu filho através do sacramento do batismo. Então já há um primeiro problema, né? Muitos não sabem da importância disso daí. Uma coisa muito bacana, muito interessante, é que no Catecismo da Igreja Católica, se eu não me engano, é que eu não tô, ele tá longinho aqui. No parágrafo 1216, vai falar que o batismo, ele é tanto um dom quanto uma graça. Um dom, porque nós recebemos ele sem custo algum. O sacramento do batismo é um dom porque a gente recebe ele sem custo algum. Mas também é uma graça, porque nós recebemos mesmo sendo pecadores. Certo? Também, além de sacramento da fé, os padres da igreja vão chamar o batismo de iluminação, porque são iluminados os nossos corações, né? A fé professada no batismo ilumina o nosso coração. Também São João Crisóstomo vai chamar o batismo de purificação, porque é purificado, né, o nosso coração. É chamado de sepultura, de plantação, de cruz de Cristo. Tudo isso se encontra na carta aos Romanos. Certo? São Dionísio, ele vai dizer que o batismo chama-se batismo, né? Porque também é o princípio dos sacrossantos mandamentos. Porque ao receber o batismo, nós entramos na comunhão da igreja. E a partir deste momento, nós devemos começar a obedecer os preceitos divinos. Tudo bem? Até aqui, esta é a primeira parte do nome batismo. Ok? A segunda parte, a definição do batismo. A definição. A definição de batismo, né? Da sua importância e tal, está na carta aos Efésios, né? Está no Evangelho de São João e na carta aos Efésios.
no Evangelho, nosso Senhor vai declarar, né? Quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Isto não é palavras do Vinícius, isto não é palavras de algum santo, de algum padre da igreja, isto é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Certo? Acalmem os vossos corações, nós vamos trabalhar bem esta frase. Né, dona Janaína? E aquilo que está na carta aos Efésios, né? Vai dizer então que Cristo purifica a sua igreja, né? Pela ablução, que é uma purificação da água na palavra. Nós vamos também trabalhar isso. Certo? Em suma, então, o sacramento do batismo é o sacramento de regeneração pela palavra na água. Quem está anotando aí, anote isso. Mais do que anotar no caderno, anote no coração. Que o sacramento do batismo é o sacramento da regeneração pela palavra na água. Certo? Por natureza, então, nós nascemos de Adão como filhos da ira, por causa do pecado original. Já nascemos em pecado. Nós contraímos este pecado. Então, por causa de Adão, né, como filhos dele, nós somos filhos da ira. Mas o batismo nos faz renascer em Cristo como filhos da misericórdia. Antes do batismo, filhos da ira. Depois do batismo, filhos da misericórdia. Antes do batismo, criatura. Depois do batismo, cristão, filho de Deus. Tudo bem? Então, como se realiza este sacramento? Este sacramento, ele se realiza por meio de uma purificação no qual se acrescenta certas palavras. Certo? O sacramento do batismo, uma regeneração. E o modo de realizar este sacramento é uma purificação pela água, onde acrescenta algumas palavras. Perguntinha da aula passada, lembra? Da nossa introdução dos sacramentos, aquilo que Santo Agostinho falava, unindo-se a palavra ao elemento, ou seja, unindo-se a forma à matéria, nasce os sacramentos. Lembram da doutrina das quatro causas? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. E unindo-se a causa material à formal, né? Unindo a matéria, unindo a palavra ao elemento, daí nasce o sacramento. Tudo bem? Então,
o sacramento do batismo é operado quando, por uma purificação por parte de alguém, acrescenta por parte deste as palavras. Agora, a terceira parte, a matéria própria do batismo. Então, nós vimos o nome, a definição, sacramento de regeneração, né? Agora, a matéria própria. Qual é a matéria do batismo? Na doutrina das 4 causas, né? Antes da matéria, qual é a causa eficiente do sacramento do batismo? Quem vai nos dizer aí qual é a causa eficiente? Parece que eu não estou vendo nenhum microfone sendo ligado aí. Vou começar a chamar pelo nome, hein? Na matéria eu falo. Guilherme. Deixa, Guilherme. A causa. Qual que é a causa eficiente do sacramento do batismo? A causa eficiente é o ministro. Ó, Quem faz, né? mas vamos lá. Ou seria o Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, lembra? O ministro, ele é de fato, como o Andy falou, ele é essencial. E na doutrina das 4 causas de Aristóteles, a causa eficiente é quem faz determinada coisa, que emprega uma força motriz, né? Só que dentro dos sacramentos, na matéria sacramental, o ministro não é a causa eficiente. Porque o ministro, ele não tem o caráter ali divino em um sentido de dar santidade àquele sacramento. Então, o Espírito Santo. a causa eficiente do sacramento do batismo é a paixão de nosso Senhor. A paixão de Jesus é a causa eficiente do sacramento do batismo. Qual é a causa final do sacramento do batismo? A ressurreição? Causa final é a vida eterna. Vida eterna. É através da ressurreição. Causa final é a vida eterna. Qual é a causa material? Qual é a matéria do sacramento, do batismo? Cadê o Guilherme? O Guilherme vai responder, né? É a água? A matéria do sacramento do batismo é a água. Fiquei esperando o Guilherme responder. Eu falei, ninguém vai falar, eu prometi. A causa material, então, é a água. Olha como está no catecismo. Matéria ou elemento deste sacramento é qualquer espécie de água natural, seja de mar, de rio, banhado, de poço ou de fonte, uma vez que possa simplesmente chamar-se água sem nenhuma restrição. Certo? A causa material, então, é a água. A matéria do sacramento do batismo é a água. Dentro da doutrina das 4 causas, a causa material é a água. A causa formal a gente vai falar ainda. A causa eficiente é a paixão de nosso Senhor. E a causa final, a vida eterna. Certo? Então, antes de continuar, já que eu falei que a matéria é a água, né? Matéria é a água. No Denzinger, que é o compêndio das declarações de fé e moral da Igreja, vai dizer assim:
parágrafo 1615, cânone 2, sobre o sacramento do batismo do Concílio de Trento. Se alguém disser que não é necessário para o batismo água verdadeira e natural, e, portanto, reduzir a simples metáfora aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quem não renascer pela água e pelo Espírito Santo, seja anátema. Então, quem disser que não é necessário a água, seja anátema. O que é isso? Seja afastado, seja expulso da igreja. Isso é anátema. Certo? Então, se alguém disser que não é necessário a água, seja anátema, expulso. Tudo bem? Mas aí, uma pergunta para vocês. Cadê? Aqui. No Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11. No Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: Eu vos batizo com água em sinal de arrependimento. Depois de mim, vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, São João Batista está falando que ele batiza com água, mas virá aquele que batizará no Espírito Santo, né? E com fogo. São João Batista é um anátema? Ele tem que ser expulso da igreja por causa disso? Se ele está falando que Jesus vai batizar com Espírito e com fogo, como nós resolvemos esta questão? Se está no compêndio de declarações de fé e moral que é necessário para o batismo a água. Não pode haver batismo sem água, não pode. Se não houver água, não há batismo. É claro que nós vamos conversar, que existem as outras formas de batismo. Batismo por desejo, por sangue, nós vamos ver isso daí. Mas o rito, né, é necessário a água. Como entender, então, essa declaração de São João? Ou a gente pode falar que São João é um anátema? Tirando o Ande, que já é formador de grupo de batismo, né, da formação por muito tempo para aqueles que vão para os pais e padrinhos, todos aqui, depois do nosso curso, estarão aptos a ministrar o curso para os pais e padrinhos, né? O Ande já ministra este curso. Mas depois, todos nós teremos capacidade para tal. Mas é necessário levantar algumas questões, né? A título de curiosidade e a título de doutrina também. São João é um anátema, gente? Quando Jesus morreu na cruz, saiu água do lado. Isso tem alguma a ver com o que você está falando, assim? Porque... Sim, mas São João, ele ainda não sabia do que iria acontecer, né? Mas ele diz que Jesus iria batizar com Espírito e com fogo. O fogo não se refere ao Espírito Santo?
Não seria fogo, fogo mesmo? Isso aí, Sandra. São João aqui, ele diz que estas palavras, batizar no fogo e no Espírito, estas palavras não se referem à matéria do batismo, que é a água, não se referem, mas a uma operação interior que o batismo causa em nós, né? Então, uma manifestação interior, o fogo do Espírito Santo que habita dentro de nós e faz-nos ser dignos do nome cristão. Então, este evangelho, São João não está falando da matéria, ele diz daquilo que é um sinal interior. Tudo bem? Eu disse isso porque uma vez eu entrei em uma discussão com um irmão protestante. Tem o batismo de fogo, a turma dos aleluiados, né? Turma da renovação carismática. Mas são os irmãos próximos da igreja. Tô brincando, todo mundo faz parte da igreja, né? Mas uma vez eu entrei em um debate com um amigo protestante, né, dessa questão de matéria, né? E ele falava que não era necessário a água por conta dessa passagem do Evangelho de São Mateus. Mas ali o Evangelho não está falando de matéria, está falando de uma operação interior, certo? Mas a matéria, então, ela é necessária, e a matéria é a água. Certo? Tudo bem? O catecismo também vai colocar algumas figuras e profecias do batismo instituído por Jesus, como o dilúvio na arca, né, de Noé, o dilúvio que lavou a face da terra, purificou a face da terra, e a travessia do Mar Vermelho também é uma profecia do batismo. Por que é uma profecia? Porque ela afogou o faraó, cavalos e cavaleiros, afoga os nossos pecados e nos faz ressurgir uma pessoa nova. Certo? Agora, outra pergunta, né? Por que Cristo escolheu a água como matéria do batismo? Não foi a igreja que falou de repente que a água era a matéria do batismo. Não, foi Cristo que instituiu isso. Por que nosso Senhor escolheu a água? Hoje vocês estão quietos, né? Porque ela lava. Ela lava, porque ela purifica. Vamos lá. 3 são as razões porque nosso Senhor escolheu a água. 3 as razões. A primeira razão porque nosso Senhor escolheu a água é por conta da grandiosidade e misericórdia de Deus. Ele escolhe a água para que, entendendo que o sacramento do batismo é necessário para a salvação, ninguém fique fora dele. A água é algo que encontra-se em toda parte. Em todos os lugares nós encontramos água. Então, por ser algo bem comum, algo do cotidiano das pessoas, que fica sempre dentro do alcance de todo mundo, nosso Senhor institui a água. Este é o primeiro ponto, o primeiro motivo. O segundo motivo é aquilo que vocês disseram. A água, ela exprime, né? Ela simboliza com uma perfeita fecundidade o efeito do sacramento do batismo, que é nos purificar, nos lavar das manchas do pecado. Nos faz uma criatura nova, né? Nos lava
as imundícies do pecado. E o terceiro motivo é que a água, ela tem o poder, né? Ela tem a virtude de tornar mais calmo. Segundo a palavra do catecismo, é de desalterar, tornar mais calmo o corpo. E por isso, de uma maneira, o batismo, ele extingue as paixões, né? O ardor das paixões desordenadas. A água, ela acalma o corpo. É por isso que quando a gente chega cansado do serviço ou cansado de qualquer outro lugar, de uma festa, de algum lugar que a gente está, quando a gente toma aquele banho, a gente relaxa, né? Toma um banho gelado, quem gosta, ou quente, ou morno, a gente relaxa o corpo. Por isso, a água tem o poder de desalterar, de tornar mais calmo o nosso corpo. E isso, o batismo, então, torna mais calmo o nosso corpo para extinguir, de uma certa forma, o ardor das paixões desordenadas que há dentro de nós. Certo? Lembremos, então, que o sacramento do batismo, né, ele extingue o pecado original, correto? E o pecado original, ele dentro de nós, ele é a causa das más inclinações que a gente tem, né? Todo homem nasce com uma má inclinação, uma inclinação para o pecado, fruto do pecado original. Certo? Mas o batismo não exclui, nós vamos falar disso ainda, o batismo não exclui as más inclinações, isso não. Mas ela apaga aquela marca inicial. Tudo bem? Nós vimos, então, a matéria do batismo. Agora nós vamos ver a quarta parte, a forma do batismo. A causa formal. Certo? A causa material é a água. A causa eficiente, a paixão de nosso Senhor. A causa final, o céu, a vida eterna. Agora a causa formal. A forma do batismo. Qual é a forma do batismo? Lembra a definição de Santo Agostinho? Unindo-se a matéria, né? Unindo-se a palavra à matéria, unindo-se o material, né? A causa material à causa formal, nasce o sacramento. Unindo-se a matéria à forma, nasce o sacramento. Unindo-se, então, a matéria à palavra, nasce o sacramento. Qual é a causa formal do sacramento? A forma dele. E qual é a forma do sacramento? Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a causa formal, a forma do sacramento. Esta frase. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso, quando a gente estava falando lá como proceder no batismo, a gente falava que purificando, unia-se a umas certas palavras sagradas. Então, utilizando a matéria água, mais a forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nasce o sacramento do batismo. Certo? Não existe sacramento do batismo sem a matéria. E também não existe sacramento do batismo sem a forma. É necessário, então, matéria e forma. Tudo bem? No Evangelho, então, Jesus diz, né? Ide e ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tudo bem? Agora do verbo batizar. Que interessante. Quando esse verbo batizar, ele é conjugado, né? Eu te batizo, né?
Ou a frase de Jesus, né? Batizai todos os povos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos estes verbos, ou eu te bati, conjugado no eu te batizo ou batizai, exprime uma forma de ação. É sempre em ação. Certo? Então, a igreja, muito certeira na sua forma, na sua causa formal do sacramento do batismo, mostra aqui o caráter essencial do ministro. Porque o batizo em nome do Pai mostra o eu do ministro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre, né? Padre Vince, da nossa paróquia. Quando o Padre Vince diz eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é eu, Padre Vince, ministro, ordenado, te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o verbo batismo, o verbo batizo ou batizai, como Jesus disse, mostra o caráter essencial e um caráter de ação do verbo batizar. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem? Além do ministro, além de mostrar o caráter essencial do ministro, o ministro não batiza um livro, uma mesa. Mostra também, além do sujeito que flexiona o verbo batizar, mostra também quem é aquele no qual surtirá o efeito, que é a pessoa, o batizando, a pessoa que será batizada. Por isso, o pronome te, né? Por isso o pronome te. Eu, Padre José Vince, te batizo. Eu, Padre José Vince, te batizo. Eu batizo o fulano, o Vinícius, a Vivian, o Sérgio, a Lu, a Jane, a Isa, o Gui, a Sandra, o Eduardo, o Fábio, a Lu, o Andy, a Ju, todos nós, né? Então, o pronome te expressa aquele que está recebendo o sacramento do batismo. Mas também, dentro dessa forma do batismo, tem uma outra questão aí. Então, mostra o eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mostra a ação do ministro, mostra quem ele está batizando através do pronome te, e mostra também o nome de cada uma das pessoas divinas, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, no sacramento do batismo, operam juntamente todas as três pessoas da Santíssima Trindade. Não é apenas a pessoa Filho, né? As três pessoas da Santíssima Trindade operam o sacramento do batismo. Por isso que na forma, né, na causa formal, a frase eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome, né? E não está dizendo aqui nos nomes. A igreja não fala, a causa formal do batismo não é
eu te batizo nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não diz no plural o nome, nome singular. Eu te batizo no nome e não nos nomes. Por que isso? Porque nome aqui não está se referindo às pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não se refere às pessoas, mas designa a substância. Ou seja, qual é a substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É Deus. Então, por isso, não é nos nomes, mas no nome, mostrando então que não está se referindo a o nome dos três enquanto nome, né? O nome, o Pai tem um nome, é Pai, o Filho é o Filho, que é Jesus, e o Espírito é o Espírito Santo. Mas aqui está falando de Deus, que é a substância das três pessoas. Três pessoas, né? Três pessoas, uma natureza. Lembra das nossas aulas sobre a Santíssima Trindade? Três pessoas, uma única natureza, Deus. Tudo bem? Correto? Por que os apóstolos, né, eles batizavam em nome de Cristo? Então aqui um outro probleminha, né, que a gente pode ter com os nossos amigos protestantes, né? É que muitos deles, levando ao pé da letra, em alguns trechos da Sagrada Escritura, vai falar que é para batizar no nome de Jesus, certo? E que o batismo não é no nome da Trindade, mas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já ouvi isso em uma das minhas conversas com alguns amigos protestantes, né? Mas aqui ele não está falando que é para batizar somente no nome de Jesus. Quando fala batizar em Jesus, é batizar na fé de Jesus, na fé de nosso Senhor. Mas quem opera o sacramento do batismo, né, são as três pessoas, que é Deus. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Todas? Todas as dúvidas? Nenhuma? Ótimo. Vi, Oi? você disse que ele instituiu, né, o batismo com a água. E onde nós encontramos? Qual parte do Evangelho? Nós vamos chegar lá. Só espera um tiquinho. Vamos entrar no modo de administrar e aí nós vamos entrar na instituição do batismo. Certo? Ô Jana, é bom já derrubar já a sala? Então, nós esquecemos de fazer aquele teste, né? Pra emendar uma na outra, acabamos esquecendo. Então vai ter que derrubar. Nós vamos sair, aí a gente já entra de novo. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Já gera um novo. O que foi, mamãe? Esquecemos de fazer esse negócio. Por quê? Eu não com agenda, mas eu não sei Tem que fazer fazer um isso. teste. Mamãe, eu posso falar pra ele. Mas você tá com vergonha? A Maria fala, vai. Tá bom, já fala. Quero nem. Deixa eu terminar a aula aí. Fala agora, que eu tô querendo entrar. Depois aí vai acabar a aula e não fala. Eles ficam toda vez que eu querendo falar alguma coisa, não fala. É porque vocês vão. Eu tô querendo coisa de falar. Coloca ele. Sem entrar no chão.
Oi. O Benício, ele batiza minhas bonecas. Só que eu acho que não tá valendo porque não tem água. Ixi, então não tá valendo. Mas não pode molhar. Ai, então já era, as bonecas vai tudo pro limbo. Ai, que horror! Ai, tinha que lembrar. As bonecas então vai tudo pro limbo, essas bonecas tuas aí, viu? Misericórdia. Não, mas nós vamos chegar na parte do limbo ainda, fica tranquilo. Ai, meu Deus. Vamos continuar então. O modo de administrar o batismo, né? Quinta parte. Modo de administrar o batismo. Cadê o Sérgio e a Lu? A Isa também não entrou, mas a Isa tá. Ela tá com a câmera fechada só ali. Verdade, a Isa entrou assim. Tá aí. É. Falei, tá acabando de voltar de viagem. Ele já vai pra uma outra. Vai ficar por lá já. Isso. Eu quando eu fui teatro, eu cancelei as aulas. Entrar. Vamos lá. Então, voltando, o modo de administrar o batismo. Então, quando vai se realizar este sacramento, devem ser observadas certas prescrições, certo? Para que o batismo, né, a purificação seja válida. Além de não poder faltar nem a matéria nem a forma, senão não há sacramento, no caso do batismo tem que ser observadas certas prescrições para que ele seja válido, certo? Então, para se realizar, né, esta purificação, pode ser utilizada de 3 formas, a purificação. A primeira forma, né, o modo de administrar o batismo, a primeira forma é a imersão. Né? Imergir a criança ou o adulto. Imersão. A segunda forma é por efusão, que é derramar água na criança, né, ou no adulto. Primeira é por imersão, a segunda é derramar por efusão,
E a terceira por aspersão, né? Aspergir. São as 3 formas, né? E com as mãos, Vinícius? Essa daí o que ele gosta de provocar, né? Essa daí é um jeito não católico, né? Não católico, não, protestante não, ortodoxo, não, já me confundi, que é um jeito que não prescreve o sacramento do batismo, né? Esse é o batismo que São João falou, de fogo, Que não é um sacramento, né? É um avivamento, um adornamento da nossa vida cristã. Agora, uma dúvida. Eu não sei se vocês já repararam, entendeu? Não sei se vocês já repararam nisso, mas tanto por imersão, quanto por efusão, quanto por aspersão, qual é a maneira correta? Vamos supor a imersão. Eu tenho que mergulhar a criança 3 vezes na pia batismal ou uma única vez? Quando é por efusão, né, derramado, eu tenho que derramar 3 vezes água na criança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou uma vez só? Ou quando é aspersão também, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. 3 vezes ou uma vez só? Porque as prescrições têm que ser observadas. Senão, não é válido o sacramento. Não, sério. Uma vez. Uma única vez ou tem que ser observado as 3 vezes? 3 vezes. Quem nos responde isso é São Tomás. São Tomás vai dizer que para ocorrer o sacramento, o que tem que acontecer, o que não pode faltar de maneira essencial é a matéria e a forma, certo? Mas o modo de proceder quanto a mergulhar essas coisas tem que acontecer, né? Sim, mas o modo de proceder, ele é acidental. Então não é essencial. Então, uma única vez torna-se válido. Pode ser as 3, mergulhar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou derramar 3 vezes água na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode-se fazer, as 3 vezes. Mas uma única vez já não vai deixar de ser sacramento, porque foi uma única vez. Certo? Então por que você assusta a gente? Hã? Então por que você assusta a gente? Eu vou lá, vou ter que levar as crianças para batizar de novo? Eles não sabiam nadar, foi uma vez só. Foi uma vez só? Não, é que eu gosto um pouco de chamar assim. Você para com isso, que isso leva para o inferno, viu, Vinícius? Eu gosto que vocês ficam um pouco apreensivos com algumas coisas, mas Quase que eu saí correndo já agora, levar as crianças já. Fala, Padre Jesus, mergulha 3 vezes essa criança aí, pra ela sair do filho de Deus. Mas uma vez só é o suficiente. Não deixa de ser sacramento porque foi uma vez só. Também é válido. Porque isso é uma catequese da questão assim, claro, mergulhar 3 vezes, né, a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a questão de uma vez só é aquela questão que a gente estava falando dos nomes, né? Eu te batizo em nome, por causa de ser singular, não designa o nome das 3, mas a substância que é Deus. Então, não quer dizer que mergulhar 3 vezes é os nomes das 3 pessoas. Mas porque é Deus. Tudo bem?
E, claro, a questão vai mergulhar, vai emergir a criança toda, beleza. Aí ok. Mas se for só derramar água ou aspergir, né, tem que ser na cabeça. Não pode, eu te batizo, pega a água e joga no peito da criança, né? Não, tem que ser na cabeça. Porque é na cabeça que fica, né, todos os nossos sentidos. Certo? Então isso tem que ser observado. Tem que ser na cabeça. Ô, Vi, Oi? tem assim, também do meu conhecimento na cabeça. Mas a gente já viu alguns batizados, por imersão, que o padre não molha nem a cabeça, ele só enfia os pés na pia. Aham. Como eu estava falando, né, o modo de proceder, ele só tem que haver, um dos três tem que acontecer. Tem que ser por imersão, tem que ser ou por imersão, ou por efusão, ou por aspersão. Se não tiver esses três, não ocorre batismo. Mas o modo de cada um, ele não é essencial, ele é acidental. Então a igreja, ela adverte que tem que ocorrer quando for assim na cabeça. Certo? Porque é uma forma catequética, né? Porque é lá que encontra os nossos sentidos. Agora, Vinícius, mas não mergulhou só os pés. Aconteceu? Aconteceu. Tinha matéria, tinha forma, né? Aconteceu. E foi por imersão. Mas assim, ó, é para o padre, né? A doutrina lá adverte o padre que tem que mergulhar a cabeça. Se for por imersão, que mergulha a cabeça. Então não deixou de existir o sacramento. Não deixou de existir. Ele existiu, foi válido e tudo mais, mas é uma forma de advertir o padre. O padre, normalmente, quando faz isso, o padre erra. Certo? Então, tudo bem? Tudo certo aqui? E a questão, né? Por exemplo, a hora que derrama água na cabeça, que é a hora de falar, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode derramar água na cabeça e dali uns 5 minutos o padre falar a forma. Tem que ser ao mesmo tempo. E na imersão também. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na hora de aspergir, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na mesma hora que é derramado a água na criança ou no adulto, é a hora da causa formal. Certo? Isso tem que ser observado pelo padre. Tudo bem? Então, a sexta parte é a instituição e obrigação do batismo. O batismo, vocês sabem, foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na instituição do batismo, é preciso distinguir dois momentos determinantes, dois momentos que o Senhor determinou no sacramento do batismo. O primeiro momento é o momento próprio da instituição do batismo, quando ele institui este sacramento do batismo. E o segundo momento é quando ele impõe a todos a obrigação de receber o sacramento. Então, nós temos que observar esses dois momentos determinados do sacramento. Quanto à instituição e quanto à obrigação. A instituição, segundo o catecismo, quanto ao primeiro, a instituição, não resta dúvida que nosso Senhor instituiu este sacramento quando conferiu à água a virtude de santificar na ocasião que ele mesmo se fez batizar por São João, ou no batismo de nosso Senhor.
ele institui o sacramento do batismo. E aí depois ele vai falar, né? Ide, quando ele ressuscita, ele vai dizer: ide por todo mundo, anunciar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele institui ali. Agora aquela pergunta de praxe, né? Eu já fiz essa pergunta e já respondi essa pergunta nas aulas anteriores do Credo Apostólico, mas eu a farei novamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisava ser batizado? Pelo batismo de João, que era um batismo de remissão? Nosso Senhor precisava ser batizado? Não, né? Mas ele não precisava porque ele não tinha pecado. Não era um batismo de remissão de pecados. Mas o porquê, então, que ele quis receber o batismo, né? Por que ele quis receber o batismo de João? Ele não entra na água para que o seu corpo ficasse purificado, como é a questão do sacramento, e do batismo de João. Ele entra na água para que o seu corpo santíssimo purificasse as águas. Então é o inverso, né? Ele escolhe ser batizado não para que a água purificasse o seu corpo, mas para que o seu corpo purificasse as águas. E pela virtude destas águas, purificadas pelo corpo de nosso Senhor, as águas então se tornam matéria do batismo. Certo? As águas então, depois do batismo de Jesus, elas adquirem a virtude de purificar. Ok? Agora uma questão bem interessante, né? Da parte bem teológica da igreja. Está escrito assim no catecismo. No entanto, poderemos ao menos compreender que a água, no batismo de nosso Senhor, ao tocar o seu corpo santíssimo e puríssimo, foi consagrada para o uso salutar do batismo. Mas, conforme a fé nos ensina, isso acontece de tal maneira que este sacramento, com ser instituído antes da paixão, só tirou sua virtude e eficácia da própria paixão, que era, por assim dizer, o fim e a consumação de todas as obras de Cristo. O que o catecismo está querendo nos dizer aqui? Qual que é a interpretação deste parágrafo? Jesus institui o sacramento do batismo lá quando ele é batizado por João, que o seu corpo purifica as águas, certo? Mas o sacramento do batismo só se torna causa eficiente na paixão de nosso Senhor. Então, quando ele entra nas águas para purificá-las no batismo de João, ali ele institui o sacramento. Mas ali ainda não existia no nosso tempo a causa eficiente. Porque a causa eficiente só se daria na paixão de nosso Senhor. Porque a paixão de nosso Senhor, ela é a causa eficiente do sacramento do batismo. Certo? Jesus institui antes, mas confere a sua eficácia na sua paixão. Tudo bem? Ok? Beleza. Isso então, lembra, quanto à instituição, 2 momentos que nós devemos prestar atenção: a instituição e a obrigação.
Quanto à obrigação do batismo, é o que nós chamamos de lei. A lei do batismo. Acerca do outro momento, em que a lei do batismo foi promulgada, não há lugar para incertezas. Olha só, hein? Quando a lei do batismo foi promulgada, não há lugar para incertezas. Todos os escritores eclesiásticos concordam em dizer que foi depois da ressurreição de nosso Senhor, quando ele ordenou aos apóstolos: ide, ensinai todos os povos, batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Desde então, começou a vigorar a lei do batismo para todos os homens que queiram alcançar a salvação. Então, não há lugar para incertezas. Não resta lugar para dúvidas. O batismo é necessário para a salvação. O batismo é necessário para alcançar a vida eterna. Sem ele, não há vida eterna. Sem ele, não há visão beatífica. É por isso que o catecismo vai deixar muito claro a seguinte sentença, né, para os padres. Se os pastores forem zelosos na exposição destas verdades, os fiéis não deixarão por certo de reconhecer o insigne valor deste sacramento e de venerá-lo com a mais profunda piedade. Por isso, os padres, né, eles têm o dever de colocar isso na mente do povo, a importância, né, deste sacramento. Porque ele é uma lei, né? Torna-se uma lei, né, no caso. Sem o sacramento, não há vida eterna. Sacramento do batismo. Isso não é palavra de A ou B. É palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não renascer pela água e pelo Espírito não pode entrar no reino de Deus. Certo? Por isso, vocês que são batizados, deem glória a Deus. Honrem o nome de cristãos. E se porventura existir alguém perto de nós que ainda não foi batizado, vamos instruir essas pessoas. Vamos instruí-las, né, na fé, na caridade, para que recebam o batismo. Nós vamos ver isso, né, dos adultos que não receberam e tudo mais. Sétima parte. Eu acho que eu vou parar por aqui, na sétima parte. Os ministros do batismo. Quem pode administrar o batismo? Os fiéis, né? Nós devemos saber que existem 3 categorias de ministros, né? 3 são as categorias de ministros que podem administrar o sacramento do batismo. A primeira categoria, né? Pertencem os bispos e os padres. A primeira categoria pertencem os bispos e os padres.
que é próprio do ofício deles, batizar. A segunda categoria de ministros que podem batizar é a categoria dos diáconos. A segunda categoria dos ministros é a dos diáconos, que eles não podem batizar sem a autorização do bispo e do padre, né? Dentro da igreja, eles não podem batizar sem a autorização dos bispos e dos padres. E a última categoria de ministros, né, que pode exercer isso daí, pode batizar sem as cerimônias solenes que pertencem aos bispos, aos padres e aos diáconos. A terceira categoria que pode batizar sem as cerimônias solenes são todas as pessoas, os leigos, né? Nós, homens e mulheres, qualquer que seja a sua religião. Olha isso. Alguém de outra religião, em risco de morte de uma criança, alguém de outra religião, pode batizar aquela criança? Pode. Vinícius, um infiel, um herege, alguém que não professa a fé católica, é um herege, pode batizar uma criança? Pode. Desde que ele batize, desde que tenha água, desde que ele diga eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desde que ele tenha a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez, de batizar. Então mesmo um herege, um infiel, pode batizar. Até mesmo os protestantes, Até que receberam o batismo com a matéria e a forma, né, quando vêm para a Igreja Católica não precisam ser rebatizados. Afinal, não existe a reiteração do batismo. É tão interessante isso, que mesmo aqueles que não são batizados, os infiéis que não são batizados, podem batizar. Tem a matéria, a forma, e eles têm a intenção de batizar aquela criança, mas eles mesmos não são batizados. Eles podem, o batismo é válido. Por isso os infiéis, aqueles que não participam do número dos fiéis, né, que não são batizados, podem batizar. Tamanha a misericórdia de Deus, sabendo que não podem se salvar aqueles que não receberem o sacramento do batismo. Não podem receber a vida eterna, né? A beatitude, a visão beatífica. Agora uma questão interessante aqui. Isso é um costume muito antigo da igreja, tá? Talvez vocês nunca souberam disso, ou talvez vocês já saibam, mas é um costume muito antigo da igreja. Então, antes de julgar qualquer coisa aí, então vamos devagar com os nossos julgamentos. Quem começar a julgar essa parte está se colocando num trono muito alto e julgando o ensinamento da igreja agora, hein? Mas vamos lá. Não cuidem os fiéis que esse ministério, né, dos leigos poderem batizar, seja a todos permitido sem nenhuma ressalva. É, pois, de suma conveniência estatuir-se uma certa hierarquia entre os ministros. Olha só, hein? Olha o que o catecismo está falando.
não compete à mulher batizar se um homem estiver presente, nem ao leigo, se houver um clérigo, nem tampouco ao clérigo quando se achar na presença de um sacerdote. No entanto, então, só, deixa eu parar por aqui para explicar, né, um ponto. Então, existe uma hierarquia dos ministros, certo? Então, entre um homem e uma mulher, leigos, né? Claro, entre o bispo, o diácono e o bispo, o padre, né? O padre, ou o diácono, depois os ministros leigos. E dentro dos ministros leigos, entre um homem e uma mulher, se o homem estiver presente, não compete a mulher batizar, e sim o homem. Certo? Então, num risco de morte de uma criança, está lá o médico e a médica, compete ao médico. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma hierarquia. Certo? Nossa, Vinícius, mas e a doutora Filó, né? Será que não tem nenhum homem na sala? Mas e agora? Eu pensei nisso, você falou. Eu pensei, nossa, doutora Filó falou que batiza todos os neném lá. Eu falei isso, falei, será que ela chama um homem ou ela batiza? Eu acabei de falar sozinho, mas não é possível. E se tiver um homem lá? E aí? Eu preferia a doutora Aí ela tá certa ou ela tá errada? Uai, ela vai estar errada, mas Ela tem intenção. é a reta intenção. Vamos lá, ó. Eu parei aqui o parágrafo, continuando o parágrafo, né? No entanto, não merecem censura as parteiras, as médicas habituadas a batizar, se por vezes o fazem em presença de algum homem que não saiba como se confere este sacramento. Noutras circunstâncias, isto seria uma obrigação mais própria para o homem. Então, se tem um homem lá, mas não sabe como fazer, então a igreja não censura as mulheres que o fazem. A Janaína respirou aliviada agora. Ela já briga com o São Não é possível, gente. Não é possível. Mas, olha, existe, então, essa hierarquia, entendeu? Então, ela existe. Um homem e uma mulher, o homem batiza. Agora, o homem não sabe como fazer isso. Então, não existe censura para as mulheres. A mulher vai lá e batiza. Certo? Tudo bem? Mais tranquilas as mulheres? Então, tá bom. Ó, já é 9h10 praticamente. Vamos encerrar por aqui. Tem mais coisa ainda, né? Tem a questão, ó, depois na próxima aula, os padrinhos, a necessidade. Aí dentro da necessidade, né? O batismo dos pequenos, né? O batismo das crianças, o batismo dos adultos. Então aí logo a gente já entra nessa parte, aí eu vou dispor de mais tempo para poder explicar toda essa parte, para que assim eu tente convencer a Jana de algumas situações que a igreja nos impõe, né? Mas então eu preciso de mais tempo para isso. Então vamos parar a nossa aula, vamos encerrá-la por aqui. Então, oi? Vamos fazer uma brincadeira machista. Fala assim, calma, mulheres. Vai ter mais coisas que vocês serão vedadas na igreja. Não, tem mais coisa. Cada sacramento que tem uma... Não, mas É brincadeira, viu, gente? A Jéssica sentiu na pele, né, Vi? Mas isso é algumas restrições e tal, né? Mas as mulheres, elas fazem o que o homem não pode fazer, né? Conferir a vida, né? A uma criança. Mas
Mas tá bom. uma das coisas mais importantes, né? Deus deixou pra nós. Pra mulher. Por uma mulher entrou o pecado, né? Por outra a salvação. Mas sem o homem ela não consegue também. Aê, Fabinho! Vai apanhar depois aqui, a hora que desligar a câmera. Ai, gente, olha, tem umas afirmações que mais pra frente eu vou falando aos poucos essas afirmações para vocês não ficarem tão bravas, né? Ouvi? Oi? Da hierarquia de bispo, padre, diácono, eu falo porque assim tem que ser o homem, assim, não que tem que ser, mas que é preferível o homem, não a mulher? Tem uma explicação assim? Bem, primeiro porque Jesus chamou os apóstolos, né? E ele deu aos apóstolos, homens, né? A questão de ir, ele fala aos apóstolos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Primeiro por causa disso. Mas Deus, sendo misericórdia infinita, bondade suprema, então, para que todos recebam o batismo, às vezes não tem um homem lá, confere o poder à mulher. Mas aí tem algumas questões que são filosóficas do ponto de vista de Santo Tomás, que eu prefiro, Vivian, que a gente fique com essa explicação primeira, né? Eu vou chegar em umas outras explicações um pouco mais para frente da filosofia tomista. Mas vamos ficar primeiro com a explicação de que Jesus escolheu os homens para isso, mas por misericórdia de Deus e por necessidade, as mulheres também recebem este incumbimento para receber, para administrar o sacramento, desde que elas saibam e o homem não saiba e tudo mais. São Tomás, ele tem umas coisas que hoje a igreja não enxerga mais desta forma, sabe? Mas ele tem umas afirmações um pouco fortes. Bem fortes. A Janaína acredita. Entendi. Ô Vivian, mas pode ficar tranquila que na hierarquia paroquial, depois do Padre Vinci já vem você. Ai, Andy, me poupe, vai. 90 anos está chegando, Vivian. A Vivian é a primeira ministra, depois do presidente é a primeira ministra, é a Vivian. Jamais, gente, pelo amor de Deus, não fala isso. O padre e a Vivian é a primeira ministra, a chanceler da Vivian assim, ó. Ixi. Vai cuidar dele ali. Quando a gente precisa pedir alguma coisa pro Padre Vinci, ele fala, fala com a Vivian. Vinícius, lógico que não. Ô, Vi, será que tem Carmelenga aqui também? É a Vivian, Carmelenga. Gente, credo, o que é isso? Quando o Padre Vinci ele sai, quando ele vai viajar alguma coisa, a Vivian que assume o poder, tudo ele passa por ela. Gente, para que as outras pessoas vão acreditar. Não é isso, minha amiga. Você esqueceu que você está fazendo aí com o seu Belmiro, né? Toda paciência. Eu vi ela vai cuidar do Padre Vinci, porque ele vai ficar aqui, né? Até o finzinho, né? Aí ele falou assim que com 90 anos ele vai ficar uns 5 dias na UTI só pensando, assim, mas com 90, e depois a Vivian já vem, né? Ela tá cuidando do seu Belmiro, assim, ficando bem forte, assim, ó. A Viva, ela, assim, ó, o que eu fiquei sabendo da paróquia, né, que a Viva ela só não pode celebrar o sacramento, de resto o governo é dela. Ai, gente, não é verdade, tá? Janaína, me defende. Não faz assim com a minha amiga, gente. Isso mesmo. A turma tá chamando ela de poderosa chefona na paróquia. Eu acho que então ela já está se purificando, viu, Vi? Sabe as penas do purgatório? Eu acho que já está se purificando, viu? Obrigado, Jana. Olha, gente.
Então, quinta-feira que vem a gente continua, né? Aí eu já paro por aqui mesmo hoje, que aí depois os próximos assuntos dentro do sacramento de batismo vai precisar de umas explicações maiores. Então eu vou trazer alguns trechos de algumas encíclicas papais. Para ficar mais rica a nossa aula, eu vou trazer alguns trechos de algumas encíclicas. Vai ser de uma maneira muito salutar para as nossas aulas, para enriquecer as nossas aulas. Tá bom? Então a gente parou na parte que vai entrar os padrinhos. Na próxima aula a gente já começa falando sobre os padrinhos de batismo. E aí quem for padrinho e madrinha aí de batismo, já se prepara para a próxima aula, né? Para a gente chacoalhar algumas coisas aí e deixar algumas coisas certas. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário?